Sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós estudamos a Palavra de Deus e procuramos viver segundo os ensinamentos de Jesus. Hoje eu quero encerrar com vocês a leitura de 1 Timóteo 6. Vamos fazer aí um resumão, uma recapitulação de tudo que nós ouvimos e aprendemos com as orientações de Paulo a Timóteo. Então vem comigo, vamos ler no capítulo 6 e eu quero trazer aqui alguns pontos para a gente relembrar desde o começo da carta. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm Senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende essas coisas. Uma pausa aqui. Vocês estão percebendo que Paulo está tentando fazer essa intermediação nas relações ali das pessoas, da comunidade em Éfeso? Então agora ele está falando dos servos, dos escravos e dos seus senhores e como eles devem se relacionar. No versículo 3 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Paulo aqui ele está fazendo uma denúncia, gente. Ele está expondo aqui, pela revelação do Senhor, pela orientação, pela sabedoria que Deus deu para ele, a situação de muitos corações de homens e mulheres que se diziam homens de Deus, que ensinavam a palavra, mas que tinham no seu coração a ganância, o desejo de enriquecer, ou então alimentando falatórios, alimentando discussões que não estavam levando eles a lugar nenhum. Pelo contrário, era uma perda de tempo. Paulo deixou isso claro para nós. Olha, essas discussões que não levam a lugar nenhum por causa de palavras, esses debates aí que só ficam no intelectualismo de vocês, isso tem atrapalhado a espiritualidade, tem atrapalhado a devoção, o cuidado ao próximo, o serviço em comunidade. Evite essas coisas, Timóteo. Não apoie, não permita que isso aconteça. Chame a atenção do povo para isso, que é importante resguardar a piedade, resguardar o amor ao próximo, sem perder tempo com coisas tolas que não levam a lugar nenhum, com discussões sobre coisas que não levam a lugar algum. É isso que Paulo está falando aqui. Mas você, no versículo 11, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Timóteo, fuja dessas coisas. Fuja dessas distrações. Foque nisso aqui que eu estou te falando. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a segunda vinda dele, o seu retorno, para julgar as nações, o grande dia, gente, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Versículo 17.
Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento por alguns, professando se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. E ele termina aqui a carta. E eu quero recapitular com vocês rapidamente. Do que se trata a carta de Timóteo? A primeira e a segunda. Se trata de um pai espiritual, de um homem mais maduro, Paulo, dando orientações ao seu discípulo, a um filho na fé, alguém que é orientado por ele. Então, a carta é bem diretiva, bem prática, orientações mesmo. Faça isso, não faça aquilo, cuide disso. Conselhos de um pai sábio, de uma autoridade sábia, para o seu jovem aprendiz. Ali, no caso, nós estamos falando da igreja em Éfeso. Timóteo estava pastoreando e cuidando ali daquelas pessoas enquanto Paulo não chegava. Então, Timóteo estava lá, recebeu essas orientações e Paulo disse: olha, faça isso enquanto eu não vou ao encontro de vocês. Então, nós temos aí esse recorte da carta. Sobre o que Paulo fala? Eu coloquei aqui alguns pontos de alguns temas que foram tratados na carta de Timóteo. Ele fala sobre o próprio Timóteo. Ele fala assim: dê exemplo, ele fala da vida pessoal dele. Tome vinho se você não estiver bem do estômago. Conselhos, sabedorias diárias para Timóteo resguardar a sua vida, a sua fé no Senhor, o seu andar, o seu caminhar pessoal com Cristo. Primeiro ponto. Segundo, ele fala sobre as lideranças ali da comunidade. O que é ser um diácono? O que é ser um bispo? Quais os requisitos para se levantar lideranças? Olha, Timóteo, não tenha pressa em colocar as mãos nas pessoas e levantar elas para cargos e funções. Paulo está dando aí a letra. É possível ver que se trata de conselhos de gente que já viveu muito e está passando isso para o filho ou para quem está começando agora. Então, olha, Timóteo, não faça isso. Não é bom, não dá certo levantar as pessoas muito cedo na afobação. Não dá certo. Segundo ponto, terceiro ponto, melhor, ele fala sobre as viúvas, as mulheres ali da comunidade. E ele vai falar sobre vários grupos que faziam parte da igreja em Éfeso. Ele falou sobre as viúvas, tanto as jovens quanto as velhas, esse auxílio às viúvas mais velhas que não têm a quem recorrer, estão sozinhas, necessitadas, e a orientação para que as jovens casem novamente, para que não caiam em pecado. Ele fala também sobre os mais velhos. Timóteo, respeite os mais velhos, como se fossem pai, como se fosse mãe. Então ele dá essa orientação, mesmo que você seja líder, mesmo que você esteja cuidando aí das coisas para mim, respeite quem tem mais idade que você. Se coloque nessa posição humilde de serviço, como se fosse ao seu pai, como se fosse a sua mãe. E para os mais novos, ele também fala, olha, trate os rapazes como seus irmãos, trate as moças como as suas irmãs. Então, Paulo está tentando ali passar para Timóteo bons relacionamentos, como ele pode se relacionar de forma saudável com eles. Paulo também fala sobre os escravos. A gente leu aqui sobre os escravos, sobre os senhores, sobre os ricos. Então ele está falando, ele está olhando, pensa só comigo. Paulo está orientando o líder ali, a quem está representando ele, a cuidar daquelas pessoas. E o que ele faz? Ele direciona para cada grupo, cada nicho ali, cada demanda específica desses grupos, orientações específicas para Timóteo, como cuidar dessas vidas, como cuidar dos ricos, oriente eles a isso, como cuidar dos escravos, oriente eles desta forma, como cuidar das viúvas, dos homens mais velhos, dos mais novos. Então Paulo tem essa sensibilidade, ele conhece o rebanho, ele conhece a igreja ali em Éfeso e orienta o seu discípulo a olhar para essas demandas e ajustar aquilo que ele via como necessidade para que houvesse um bom funcionamento da comunidade.
Paulo fala também sobre os falsos mestres. Então, além dessas orientações, dessas palavras diretivas, Paulo também aconselha e orienta Timóteo a tomar muito cuidado, porque no meio aí da comunidade haviam também os falsos mestres. Como Timóteo deveria se posicionar diante disso? Neste capítulo a gente viu que ele é aconselhado a não se envolver nessas polêmicas, muitas vezes de discussões que não levam a nada. Paulo está falando assim, ó, fale só o necessário, pregue as escrituras em público, leia, faça as leituras das escrituras em público, resguarde aí o dom que Deus colocou sobre você, cultive isso para que as pessoas vejam o seu progresso, mas não perca tempo com coisas tolas. Paulo também sabia, gente, das carências e das necessidades ali da comunidade. Então, na hora que ele exortou as viúvas novas, olha, que casem, porque muitas estão aí abraçando Satanás, abrindo mão da sua vida com Deus. Olha, Timóteo, cuidado, tem gente ensinando falso ensinamento, fazendo os irmãos se perderem aí no caminho, perder tempo com coisas vãs e tolas, deixando a piedade de lado. Olhe para isso. Então, ao mesmo tempo que Paulo direciona, ele alerta e denuncia o erro. Por que isso? E aí eu quero trazer aqui para vocês de onde Paulo tirou isso. Por que ele agia desta forma? E eu queria deixar isso para vocês, essa semelhança da liderança de Paulo com o caráter de Cristo. Coloquei aqui como um ponto importante para nós. Paulo conhecia a comunidade muito bem. Diante de tudo isso que nós estamos conversando aqui e que a gente leu durante esse mês, o que nós podemos concluir? Paulo definitivamente conhecia as necessidades, ele sabia o que estava acontecendo ali no meio das pessoas. Ele sabia o perfil dos grupos sociais que estavam ali, viúvas, jovens, senhoras e senhores, ricos, que haviam ricos na comunidade. Ele dá orientação aqui para Timóteo com relação a eles, para que eles não se apeguem ao dinheiro e que tenham em mente a riqueza da vida eterna. Há também os escravos, como é que Timóteo deveria se relacionar e orientar os escravos, os senhores e os falsos mestres, como é que Timóteo se posicionaria. Então, Paulo sabia tudo o que estava acontecendo. E olha só, uma coisa importante, lá em João 10, do 14 ao 15, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, esse caráter de Paulo, zeloso, de liderança zelosa, comprometida com o resguardo da ordem ali da comunidade, esse conhecer as vidas, veio de quem, gente? Veio de Jesus. Jesus é o bom pastor. Jesus conhece a sua noiva, me conhece, conhece você, intimamente falando, gente, nas nossas necessidades, nas coisas que nós mal falamos e não professamos com os lábios. Jesus conhece nos nossos corações o que precisamos, o que sonhamos, o que almejamos na vida, os planos que temos. Jesus conhece perfeitamente cada um de nós. E como nosso bom pastor, como nosso exemplo, esse é o comportamento agradável a Deus que nós devemos nos espelhar, buscar imitar, tendo em mente que é assim que Jesus deseja que a gente trate uns aos outros, que a gente se preocupe quando nós estamos cuidando de vidas, que busquemos zelar por aquilo que é de Cristo, como ele falou com Pedro. Pedro, ame as minhas ovelhas. Então, se você lidera uma comunidade, se você lidera um grupo, um ministério em específico, se você lidera simplesmente a sua casa, sua vida, tenha isso em mente. Jesus é o bom pastor. Ele nos conhece perfeitamente e nós nos espelhamos no modelo de liderança dele para nos colocarmos e estarmos no mundo exercendo esse papel. Isso aqui, gente, é muito importante porque, infelizmente, nos dias de hoje é escasso o líder, lideranças que conhecem as necessidades e as demandas da comunidade a qual serve. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho de duas formas. Primeiramente,
você conhecer intimamente essas pessoas, estar disponível para conhecê-las nas suas dores, as suas histórias e espiritualmente falando, conhecê-las a partir do que Jesus revela sobre aquelas vidas. Então, como é que nós contribuímos na transformação de vidas quando o assunto é liderança? Nós aprendemos de Jesus, o bom pastor que sabe perfeitamente do que elas precisam, nós ouvimos dele e temos dele a revelação do que precisa ser feito. Dá trabalho. Vai exigir de nós estilo de vida de oração, de meditação nas escrituras, de tempo disponível para ouvir ovelha. E infelizmente isso nos falta. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiramente, tem Jesus como esse modelo. Segundamente, resguardar o lugar da oração e da intercessão, esse sacerdócio, de clamarmos pela vida dos nossos irmãos. Ainda mais se Deus colocou essa responsabilidade sobre os seus ombros. Pastorear não é só administrar conflito e problema, gente. É você gerar essas vidas espiritualmente, é você interceder e carregar nos ombros esse fardo de oração, de intercessão, esse zelo com a vida dessas pessoas. Eu coloquei aqui para nós 3 coisas da qual a gente pode ver ali na carta de Paulo a Timóteo que Paulo se preocupou. E é muito interessante isso, gente, porque neste lugar de oração é que nós recebemos o amor de Jesus por essas vidas. Então, além da gente exercer esse papel aí de intercessão, de sacerdócio, de intermediação, não da pessoa com Deus, mas entrar nessa brecha aí para lutar nas regiões celestiais e clamar por vidas, Jesus derrama sobre nós o amor que ele sente pelas vidas, por pessoas, esse amor sofredor, que se doa, que se entrega pelo bem do outro, que serve com humildade. É isso que nós aprendemos com Jesus. E diante do que nós lemos aqui, na carta de Paulo a Timóteo, 3 coisas importantes que ele zelou, que ele se preocupou, que eu pude tirar aqui para nós. Primeiramente, a vida pessoal de Timóteo e dos líderes da comunidade em Éfeso. Por diversas vezes, Paulo orienta Timóteo a cuidar da sua vida pessoal, a cuidar do dom que Deus derramou sobre a vida dele. Ele coloca os critérios, os requisitos para se levantar bispos e diáconos. Então, a vida pessoal das lideranças é importante e foi motivo de preocupação para Paulo. Pensa só, você consegue imaginar isso comigo? Ele diante do Senhor, nos seus momentos de oração, de devocional, apresentando a vida de Timóteo e das lideranças, pensando assim, e orando e falando com Deus. O que nós podemos fazer? Como eu posso levantar pessoas? Pensa isso sendo gerado em Paulo e ele passando essas orientações para Timóteo. Esse é o processo, gente. Jesus é a fonte do nosso saber, do amor que nós sentimos pelos nossos irmãos. E eu posso muito bem imaginar isso aqui, dele estando lá de joelhos dobrados, clamando, chorando as lágrimas por aquela comunidade. Outro ponto importante de preocupação para Paulo foram os grupos com as suas demandas específicas. Ele sabia ali o que estava acontecendo na comunidade, com os ricos, com os escravos, as viúvas, tinha demandas. E ele estava entendendo, pela capacitação do Senhor, a exemplo de Cristo, o que precisava ser feito, quais eram as necessidades daquelas pessoas e como a comunidade poderia ajudá-las. E aí, em terceiro lugar, vem o zelo e a preocupação de Paulo com o coletivo, com toda a comunidade ali em Éfeso. De que forma? No seu cuidado e na sua preocupação de resguardar a ordem, o bom funcionamento ali da igreja, os bons relacionamentos. E aí entra 3 pontos aqui sobre essa ordem. Como Paulo pôde resguardar a ordem? Como é que, olhando para essa carta, a gente aprende sobre liderança e como uma liderança pode resguardar a ordem de uma comunidade? Primeiro de tudo, relacionamentos saudáveis. Paulo orienta, olha, se relacione assim com as viúvas, se relacione assim com os mais novos, com os mais velhos, se relacione assim com os falsos mestres, postura, firmeza, não perca tempo. Paulo
tá falando ali, ó, do que é saudável, tá fazendo essa exortação. Ele fala, Timóteo, eu exorto você. Ele tá lapidando com as palavras, com os ensinamentos de Jesus, como Timóteo poderia ter bons relacionamentos. Segundo ponto, como ele resguarda essa ordem, o serviço aos necessitados de forma a não pesar para a igreja. Então tinha as demandas, por exemplo, como as viúvas, que eram mais velhas, que não tinham a quem recorrer, que estavam passando necessidades. E aí, se vocês lembrarem, ele coloca requisitos. Olha, precisa ter mais de 60 anos, precisa ter bom testemunho. Por quê? Aí no final ele fala assim, ó, para não sobrecarregar e não pesar sobre os ombros da igreja. Então olha ele aí pensando no bem-estar do coletivo, da comunidade. E por último, a pregação da sã doutrina. Paulo bate firme nessa tecla. Olha, tem gente que está pregando coisa que Jesus não pregou. Tem gente que está ensinando coisas que não faz parte do evangelho. Timóteo, exorte essas pessoas. Tome cuidado com isso. Não perca tempo com aquilo que Jesus não perderia tempo. Foque na piedade, foque nessa doutrina, ensine o verdadeiro evangelho. Desta forma, destas 3 formas, eu aprendo que que Paulo, melhor dizendo, resguarda a ordem, o bom funcionamento ali da comunidade. Carol, de onde você está tirando isso? Ora, gente, não é a primeira vez que eu vejo que tem nas escrituras Paulo tomando e se posicionando desta forma. Um comportamento de guardião ali, de resguardo da ordem e do bom funcionamento das coisas. Da onde então, Carol, você tirou isso? 1 Coríntios 14, do 39 ao 40, diz assim: portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Se vocês lerem 1 Coríntios 14 inteiro, você vai ver lá o mesmo Paulo orientando a igreja em Coríntio a resguardar a ordem dos cultos. O que devia ser feito? Aí ele fala de forma prática, ó, tem que fazer isso, cuidado com isso. Olha, se for levantar para profetizar, que seja um de cada vez, que fique em silêncio. Se for para falar em línguas, que também tenha quem interprete. Paulo está resguardando o bom funcionamento ali das coisas. Então não é nenhuma novidade ele fazer isso com Timóteo. É do perfil de Paulo, do comportamento de Paulo, de um apóstolo, resguardar por este funcionamento bom, saudável, buscando sempre, focando nos relacionamentos saudáveis, no atendimento às demandas dos necessitados, sem pesar os ombros da comunidade de forma geral, e a pregação da sã doutrina. E por último, eu quero trazer algo aqui importante para nós, para a gente encerrar o vídeo, como nós podemos olhar essa liderança de Paulo e por que ele tem esse sucesso como líder. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos na palavra, nas cartas que ele enviou às igrejas. O que Paulo fala? Ele diz assim, em Filipenses 3,17: caro irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção no que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Que padrão é esse, gente? Paulo falou assim, ó, me imitem. Copiem o que eu faço, o que eu falo, ouçam com atenção as minhas orientações. E não só isso, ao meu estilo de vida. Lá em 1 Coríntios 4,16 ele diz assim: sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Em outras passagens ele vai falar assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E esse é o ponto-chave aqui. A questão, gente, não é Paulo, que era extraordinário. Não é que os discípulos, neles mesmos, eram fora da curva ou excepcionais no seu tratar com as pessoas. Não é sobre isso. A Bíblia, gente, o Novo Testamento, essas cartas que nós lemos, é sobre a vida de homens e mulheres comuns que serviram a um Deus extraordinário. Então a questão aqui é, Paulo foi o que foi porque ele imitava Cristo, porque ele seguia os exemplos de Jesus. Então eu quero deixar isso aqui para vocês hoje. Paulo foi, com certeza, um grande homem de Deus. Ele é um grande homem de Deus.
com certeza foi usado de forma extraordinária, escolhido por Deus, separado, ungido. Um homem que nós tiramos muitas... Olha só, estamos falando de 2000 anos. Nas suas cartas, a sabedoria, sua dedicação, o seu exemplo de amor ao Senhor, de devoção. Paulo definitivamente é um exemplo. Mas ele só se tornou esse cara que nós lembramos até os dias de hoje, porque a fonte que ele imita e imitou é perfeita. A questão de Paulo, que fez de Paulo quem ele é Cristo. E eu quero convidar você a voltar para Cristo, voltar os seus olhos, tendo em mente que essa santidade, essa sabedoria que Paulo nos ensina aqui, que a gente vê na vida dele, não é exclusivo de Paulo, mas é para todo aquele que andar com Cristo e buscar ser imitador de Jesus. Espero que o vídeo de hoje tenha abençoado a sua vida, incentivado você, aquecido o seu coração, para que a gente volte para o lugar da oração, da comunhão com Deus e busque em Jesus a fonte do nosso exemplo de moralidade, de decência, na hora de liderar as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa, no trabalho. Jesus é o nosso exemplo. E por meio do seu testemunho, por meio do que ele fez por nós, nós podemos ter a nossa vida transformada. Não pense, gente, que as coisas maravilhosas que aconteceram, que são relatadas nas Escrituras, são exclusividades das pessoas ali, dos personagens ali na história. Não. A questão não é aquelas pessoas. A questão, gente, não é Moisés. A questão não é Abraão. A questão não é Isaac e Jacó. A questão é o Deus deles. A questão é quem eles serviram. Esse é o ponto. O mesmo Deus que é relatado nas Escrituras é o Deus que nós servimos. E eu deixo essa pergunta para você. O que será de extraordinário que Deus tem reservado para as nossas vidas? Porque Atos, o testemunho de Atos ali foi concluído. Mas em nada a história de Deus com os seres humanos acabou. Nós fazemos parte dessa história. E o Senhor quer usar as nossas vidas para abençoar outras vidas também, de forma extraordinária, miraculosa, com sinais, prodígios e maravilhas. Nós precisamos voltar para o lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído. Lugar de comunhão com Deus, de dependência no Senhor, de vida com Jesus, andar com Cristo, meditar na palavra, orar, ser amigo de Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.